Há momentos na vida em que o céu parece de bronze, suas orações sobem, mas não há ecos. Você clama, mas o silêncio responde. E então, nesta quietude ensurdecedora, uma pergunta nasce no mais profundo do seu ser: o que Deus está fazendo? Porque ele parece distante quando você mais precisa de respostas. Imagine por um instante um jardineiro experiente, de mãos calejadas e olhar sereno. Ele observa sua horta com paciência infinita. Há sementes enterradas há semanas, aparentemente mortas sob a terra escura. Um observador desatento poderia pensar que nada está acontecendo. Mas o jardineiro sabe. Sob a superfície, raízes se estendem, células se multiplicam, vida pulsa em silêncio. O que parece morte é, na verdade, preparação para a vida. Talvez você seja como aquela semente agora, enterrado em circunstâncias que não compreende, cercado pela escuridão de dúvidas e questionamentos. Seus dias se arrastam sem explicações claras. Os planos que você fez desmoronaram. As portas que esperava que se abrissem permanecem fechadas. E você sussurra para o vazio: Deus, onde está você? O que está acontecendo comigo? Esta sensação não é nova nem rara. O patriarca Jó conheceu essa geografia da alma. Sentado entre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha, ele ergueu os olhos para um céu que parecia vazio e perguntou: por que me escondo o teu rosto e me tens por teu inimigo? Suas palavras ecoam através dos séculos, tocando corações que também buscaram respostas em meio ao sofrimento inexplicável. O profeta Abacuque clamou com angústia semelhante: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei: violência, e não salvarás? Ele não conseguia entender por que o mal parecia prosperar enquanto os justos sofriam. Era como se Deus tivesse se ausentado do mundo, deixando que as injustiças corressem soltas. Mas aqui reside um mistério profundo que nossa mente finita luta para compreender. Os caminhos de Deus não são lineares como os nossos. Enquanto pensamos em termos de causa e efeito imediatos, ele trabalha com eternidade em vista. Enquanto vemos apenas o momento presente, ele enxerga o tecido completo da existência, cada fio entrelaçado com propósito divino. Pense em um tecelão hábil trabalhando em seu tear. Por trás da tapeçaria há um emaranhado aparentemente caótico de fios, alguns escuros, outros brilhantes, todos entrecruzados de forma que parece não ter sentido. Mas quando você se posiciona na frente da obra, contempla uma imagem de beleza inimaginável. Cada fio escuro contribui para a profundidade da imagem. Cada cor brilhante ganha significado em contraste com as sombras. Sua vida, vista pelos seus olhos, pode parecer esse emaranhado de fios por trás da tapeçaria. Momentos de dor se entrelaçam com instantes de alegria. Perdas se misturam com conquistas. Confusão se alterna com clareza momentânea. E você não consegue ver o desenho maior que está sendo tecido. O apóstolo Paulo, homem que conheceu prisões e naufrágios, açoites e apedrejamentos, compreendeu essa verdade profunda quando escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não disse que todas as coisas são boas, disse que cooperam para o bem. Há uma diferença sutil, mas crucial. Cooperar implica trabalho conjunto, sinergia, uma dança cósmica, onde até mesmo as experiências dolorosas têm seu lugar no grande projeto divino. Como um músico experiente pode transformar uma nota dissonante em harmonia dentro de uma sinfonia maior, Deus trabalha até mesmo com nossas tribulações para criar algo belo e significativo. Maria, a mãe de Jesus, experimentou essa realidade de forma única. Quando o anjo Gabriel lhe anunciou que seria mãe do Messias, ela não compreendeu completamente o que isso significaria. As palavras "uma espada traspassará tua alma" eram apenas sombras de dor futura. Ela disse sim
a Deus sem conhecer todos os detalhes do plano. E anos depois, ao pé da cruz, vendo seu filho morrer, ela ainda não compreendia completamente por que aquilo precisava acontecer, mas sua confiança permaneceu inabalável. Há uma sabedoria profunda em aceitar que nem sempre precisamos entender para confiar. Na verdade, a fé mais pura floresce justamente na ausência de compreensão total. É fácil crer quando tudo faz sentido, quando as bênçãos são visíveis e os caminhos são claros. Mas a fé que move montanhas nasce na escuridão, quando tudo o que temos é uma mão estendida de Deus que não podemos ver completamente, mas escolhemos segurar. Considere a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Durante anos, ele deve ter se perguntado por que Deus permitiu tamanha injustiça. Na prisão, falsamente acusado, talvez tenha questionado se seus sonhos de juventude eram apenas ilusões. Mas anos depois, como governador do Egito, ele pôde dizer aos irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para preservar muitas vidas. Essa perspectiva retrospectiva é um privilégio que nem sempre temos em vida. Muitas vezes, partimos deste mundo sem ver como nossas lutas contribuíram para um bem maior. Mas isso não torna nossa jornada menos significativa. Cada lágrima derramada, cada oração sussurrada na madrugada, cada passo dado na escuridão, tudo isso tem valor eterno nos olhos daquele que vê além do tempo. Quando você não entende o que Deus está fazendo, lembre-se de que Ele não está obrigado a explicar cada movimento seu. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso não significa que Deus é distante ou indiferente. Significa que sua perspectiva é infinitamente maior que a nossa. Um pai não explica para uma criança de 2 anos por que ela não pode brincar no meio da rua movimentada. Ele simplesmente a protege. Da mesma forma, nosso Pai Celestial nem sempre nos explica o porquê de cada situação, mas sua mão protetora nunca nos abandona. Existe uma liberdade estranha em aceitar que não precisamos ter todas as respostas. Quando paramos de lutar contra o mistério e começamos a descansar nele, descobrimos uma paz que transcende o entendimento. É como deixar de nadar contra a correnteza e permitir que ela nos leve, não para qualquer lugar, mas para onde Deus quer nos levar. O salmista Davi conheceu essa rendição quando escreveu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi não disse que sempre entenderia para onde estava sendo guiado, mas confiava no pastor. Mesmo no vale da sombra da morte, ele não temia, porque sabia que não estava sozinho. Talvez seja isso que Deus está fazendo agora mesmo em sua vida, ensinando você a confiar sem ver, a crer sem compreender completamente, a caminhar pela fé e não pela vista. Essa lição é mais valiosa que qualquer explicação detalhada dos seus métodos. É uma escola de caráter onde a alma aprende dependência genuína e confiança profunda. Pense numa criança segurando a mão do pai numa multidão. Ela não vê por onde estão indo, não entende a rota que estão tomando, não compreende por que às vezes precisam parar ou mudar de direção. Mas ela não se preocupa, porque a mão forte que segura a sua nunca a solta. Sua segurança não está na compreensão do caminho, mas na confiança em quem a guia. Quando você se sente perdido, lembre-se, estar perdido para você não significa estar perdido para Deus. Quando você não consegue ver o próximo passo, lembre-se, Ele vê todo o caminho. Quando parece que nada está acontecendo, lembre-se, as maiores transformações muitas vezes ocorrem em silêncio, como sementes germinando no escuro. Suas orações não estão caindo no vazio. Sua dor não está sendo ignorada. Sua confusão não é insignificante.
Tudo isso está sendo tecido numa narrativa maior, mais bela e mais significativa do que você pode imaginar agora. E um dia, talvez aqui, talvez na eternidade, você verá a tapeçaria completa e sussurrará: agora entendo. Até lá, respire fundo. Descanse na incerteza como quem descansa nos braços de um pai amoroso. Permita que o mistério seja mistério. E continue caminhando, um passo de cada vez, sabendo que cada passo é guiado por aquele que conhece o fim desde o princípio. O que Deus está fazendo pode estar além da sua compreensão atual, mas nunca está além do seu amor por você. E isso talvez seja tudo que você precisa saber agora. Se você assistiu até aqui, você é uma alma sedenta de verdade e esperança. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, digite amém nos comentários. E, se possível, compartilhe seu nome e a cidade ou estado de onde está nos assistindo. Vamos criar uma corrente de fé e conexão, lembrando uns aos outros que não caminhamos sozinhos nesta jornada.